Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouco sobre crenças limitantes. Eu quero te contar a minha história, a minha trajetória nessa jornada de crenças limitantes. Você sabe o que é uma crença limitante? Hoje em dia, muito se fala sobre crença limitante, né? Todo mundo quer mudar a vida, todo mundo quer transformar a sua vida. E aí um dia você descobre que a sua vida não dá certo por conta das crenças limitantes que você tem. Mas afinal de contas, que crença é essa que está aqui na minha mente, me sabotando, me impedindo de crescer, de prosperar, de ter um relacionamento saudável? Que crença é essa que está acabando com a minha vida? É um monstro invisível. Essa era a minha percepção. Esses eram os meus questionamentos do passado. Quando eu entendi essa história de crenças limitantes. Por muitos anos da minha vida, eu fui aquela pessoa que talvez seja como você agora, que trabalhava e não conseguia ter absolutamente nada, não alcançava lugar nenhum, não conseguia realizar nada, construir nada de fato. E eu não entendia o porquê. Afinal de contas, eu trabalhava tanto, eu me esforçava tanto, mas eu não conseguia nada de concreto. Quantos nãos da vida você já recebeu? Quando você quis ter um relacionamento e novamente esse relacionamento deu errado, ou não aconteceu, ou de repente quando você você tem seus sonhos, seus objetivos, planos na sua vida material, ter a sua casa própria, ter o seu carro, ter um bom emprego, um bom salário, ter uma situação financeira mais confortável, sem precisar ficar fazendo contas, contando moedinhas, sem precisar ficar pedindo dinheiro emprestado para as pessoas, para poder honrar os seus compromissos. Provavelmente você já passou por alguma dessas situações, por alguma dessas angústias. E assim fui eu alguns anos atrás, quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, essa jornada de desenvolvimento pessoal. Porque antigamente isso não passava pela minha cabeça, eu nem sabia o que era desenvolvimento pessoal. Isso não estava no meu radar. Talvez você também, por muitos anos, nunca se questionou, nunca parou para pensar sobre isso. Hoje, com esse excesso de informação que existe na internet, nesse momento que nós vivemos, onde a informação ela está muito fácil, você agora se deparou com as crenças limitantes. Lá atrás, quando eu quis saber que tipo de crenças que eu tenho, que estão ali que estão realmente me impedindo de crescer, de prosperar, né? Eu comecei assistindo os vídeos pelo YouTube, os vídeos do Bob Proctor, e aquilo foi mexendo comigo, foi mexendo muito comigo. Eu queria saber quais são essas crenças limitantes que eu tinha, eu não sabia que crenças limitantes são essas, esse termostato financeiro, né? Quando você chega num determinado teto, você sempre vai cair, você não vai ultrapassar aquele limite. O que é uma crença limitante para começar? Crença é aquilo que eu acredito que me limita. Então eu tenho uma crença que me limita. O que é uma crença limitante para você que talvez esteja aqui, ainda não não entendeu muito bem essa história de crença limitante? Crença é aquilo que eu acredito. Limitante, ela me limita. Ou seja, vamos dizer que você quer ir para a praia, descer lá para a Praia Grande ou para Santos, por exemplo. Mas a gasolina que você tem só dá para você ir até, no máximo, até o outro bairro aí que você mora, na região que você mora. Ou seja, o combustível que você tem aí no seu carro, a gasolina que está aí no seu tanque, ela te limita a ir aonde você quer. Você queria ir para a praia. Porém, o combustível, a gasolina, só dá para te levar até o próximo bairro. Ou seja, a gasolina que está aí dentro do seu carro, do seu veículo, ela é a sua crença limitante. Esse combustível ele está te limitando. E uma crença limitante, ela faz exatamente a mesma coisa. Você tem sonhos, você quer ter uma casa, você quer ter um carro, você quer ganhar bem, né? Você quer ter um relacionamento maravilhoso, uma família feliz, saudável. Porém, as crenças limitantes que você tem aí na sua mente subconsciente, elas estão limitando, elas não deixam você nem ao menos sair do bairro que você mora hoje, né? Quanto mais chegar na praia. Quando essa ficha caiu para mim,
eu entrei num verdadeiro desespero. Eu queria limpar essas crenças, eu queria trocar essas crenças, eu queria reprogramar a minha mente a qualquer custo para que eu pudesse ter aquilo que eu desejava. Ou seja, eu entendi que dependia de mim, única e exclusivamente da minha pessoa, resolver aquela questão, porque afinal de contas, se eu mudasse essa crença, se eu colocasse ali, né, crenças fortalecedoras, crenças que me levassem para frente, crenças de prosperidade, crenças que pudessem me ajudar a ter uma vida melhor, eu saberia que é muito mais fácil. Afinal de contas, se você daí, da onde você mora hoje, se não for na praia, mas da onde você mora, para você ir para a praia, se você tiver um carro, certo? E gasolina nesse carro o suficiente para chegar à praia, não vai ser muito mais fácil do que se você decidisse ir para a praia andando a pé? Pois é, se você decidir ir para a praia andando a pé, dependendo da localização que você está agora, vai demorar um pouquinho, né? E vai ser bem cansativo. Vai exigir de você muito esforço. E era assim que era a minha vida. Era demorado, era com muito esforço e eu nunca alcançava o meu objetivo, eu nunca chegava. Agora, se você tem ali o seu veículo, se você tem gasolina o suficiente, se você sabe o caminho para chegar à praia, com certeza de carro vai ser muito mais rápido, mais confortável, muito mais fácil. Esse é o poder de uma crença limitante. Ela vai exigir de você muito esforço, muita força de vontade e muitas das vezes você não vai conseguir chegar no seu objetivo, porque a todo momento a sua mente ela vai tentar te tirar dessa rota. Ela vai tentar te sabotar para você desistir desse plano, para você desistir dessa viagem absurda que você está querendo fazer, andando para a praia. A mente ela vai tentar trazer você de volta, ó, fica aqui no seu bairro que é muito melhor, que é muito mais seguro. Para que você vai aí ficar caminhando sozinha, indo para a praia? Que ideia mais maluca é essa? Desiste disso, isso não vai dar em nada, isso não é para você, para com isso. Esses são seus pensamentos quando você está cheia de crenças limitantes a respeito de um determinado assunto e você quer porque quer, mas você quer muito mesmo, e aí você se esforça, você tem força de vontade, você quer, você insiste, porém a autossabotagem vai acontecer, a sua mente vai bombardear você com pensamentos negativos, tentando te tirar dessa rota. Agora, quando você tem uma crença fortalecedora, uma crença que te impulsiona, uma certeza, chegar naquele destino, chegar naquele objetivo final, vai ser muito mais rápido, muito mais fácil, não vai exigir de você tanto esforço, o caminho vai ser confortável, é muito diferente, porque você tem agora a sua mente subconsciente. Quando essa parte da minha mente subconsciente, ela está a favor daquilo que eu quero, ela mesma vai atrair aquilo. Meu campo inconsciente, de uma forma muito mais simples, muito mais rápida, o seu tanque está cheio. Você pode fazer essa viagem tranquilamente, não tem nem pedágio. Você nem precisa parar para pagar pedágio, porque o caminho está livre. E aí é onde você vê aquelas pessoas que... A sua prima, de repente, que começou um negócio e às vezes ela nem tem a quantidade de diplomas que você tem, ela nem estudou tudo que você estudou, ela não fez pós, ela não fez nada às vezes, ela só tem ali o 2º grau e de repente ela teve uma ideia, ela teve ali, começou um negócio dela próprio e do nada deslanchou, essa pessoa cresceu, prosperou e você não entende por que você vive endividada mesmo estudando tanto, mesmo tendo tantos diplomas ali na parede, mas para você as coisas não andam. Ou, de repente, você vê todas as suas amigas, suas primas, tendo um relacionamento, todas já casaram, têm uma família, e você não dá certo com ninguém, você sempre atrai o mesmo tipo de cara que trai você, que te abandona, né? Você vive sempre em relacionamentos tóxicos, e você não entende o que acontece com você de diferente para que tudo na sua vida, nessa área específica, seja complicado, seja difícil, e para outra pessoa do seu lado, que muitas das vezes pode ser até a sua irmã, seu irmão, sua prima, que foi criada junto com você, é tão difícil, é tão diferente, é tão mais fácil. Esse é
o poder de uma crença limitante. Quando eu entendi isso lá atrás na minha vida, alguns anos atrás, eu entrei em desespero. Eu queria a qualquer custo, resolver essa questão. Eu queria limpar essa crença, porque eu tinha entendido que o problema estava em mim. Porque até então, a minha vida inteira, eu achava que Deus estava me provando, que toda aquela situação que eu passava, todas as dificuldades que eu passei durante a minha vida financeira, de não conseguir realizar aquilo que eu desejava, era Deus me provando. Mas quando eu entendi isso, né, que não tinha nada a ver, não era Deus nunca quis que eu passasse por nenhuma dificuldade. Deus não quer que você passe por dificuldade. Deus não se agrada em ver os seus filhos sofrer. Tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida tinha a ver com as minhas crenças limitantes, aquilo que estava dentro de mim. E foi aí que eu fui buscar o quê? Conhecimento. Pessoas sofrem por falta de conhecimento. Eu ouvi isso a minha vida toda. Eu sempre fui na igreja católica, depois eu fui para a igreja evangélica e eu sempre escutei isso. E eu achava que essa falta de conhecimento, né, o conhecimento que eu deveria ter era o conhecimento bíblico. E é claro que o conhecimento bíblico ele é muito importante, ele nos ajuda muito. Mas um determinado ponto da minha vida eu entendi que o conhecimento que eu precisava era o meu autoconhecimento. Eu precisava conhecer a mim mesma, conhecer o que tinha dentro de mim, que me limitava o tempo todo, conhecer o que realmente acontece comigo, que faz eu ter essa realidade tão dura, tão diferente daquilo que eu desejo, tão diferente daquilo que são as promessas de Deus para minha vida. E foi aí que eu comecei a buscar autoconhecimento. E uma das primeiras portas que se abriram para mim foi a porta da hipnoterapia, da hipnose. Foi participando de um evento em São Paulo, né, Experiência Omni, que eu conheci esse universo da hipnose, porque até então eu tinha zero conhecimento do que é hipnose, eu não sabia nada disso. Né? Eu só via aquilo que a gente vê em filme, que vê no palco, né, em apresentações, mas eu não sabia o que era hipnose, como a hipnose ela poderia ajudar, né, a entender a nossa mente, principalmente, a mudar as programações. E participando desse evento, eu fui apresentada por um verdadeiro universo desconhecido para mim, esse universo da hipnose. Né? Eu ouvi ali tantos depoimentos de pessoas que tiveram as suas vidas completamente mudadas, pessoas que sofriam com depressão, com ansiedade, várias outras doenças físicas, né? Que essas pessoas foram curadas dessas doenças depois de um processo de hipnoterapia, né? Conheci ali várias pessoas que são profissionais hipnoterapeutas, que tiveram, né, uma revolução nas suas vidas profissionais através dessa carreira profissional, e eu fiquei realmente hipnotizada naquele dia com tudo aquilo que me foi apresentado. Foi aí o meu primeiro curso de hipnoterapia, aonde eu mergulhei, né, nesse mundo da hipnose. Eu aprendi muito sobre a minha mente, como a minha mente funciona, como são esses mecanismos da nossa mente subconsciente, o que a mente subconsciente faz, né, o que a gente chama por aí que é autossabotagem, na verdade é só um mecanismo de proteção da mente. Porque a mente, ela tá o tempo todo tentando te proteger. Mesmo quando parece que ela tá te ferrando, que ela tá te lascando todinha, na verdade, para essa mente subconsciente, ela está te protegendo. Ela é como se fosse aquela mãe super protetora, que faz você pagar cada mico, que te coloca em cada situação. A mente subconsciente é a mesma coisa, para proteger a programação que já está pré-estabelecida dentro dela, ela é capaz de fazer coisas absurdas. Então, quando eu entendi esse processo da mente, aí eu comecei realmente uma grande revolução na minha vida de limpezas desses traumas infantis, daquela infância que eu tive, uma infância com muita dificuldade financeira, uma infância, o meu pai ele era alcoólatra, então a gente sofreu muito, né, por conta ali dessa questão do alcoolismo dentro de casa, de brigas, de discussões, aquela criança que ia buscar
o pai no bar, que tinha que, quando meu pai, eu ficava até tarde esperando meu pai chegar, quando ele chegava eu pegava o chinelo, né, eu esquentava comida, eu levava a toalha para ele lá no banheiro, para que ele não brigasse, para que ele não brigasse com a minha mãe. Então eu era a criança que tentava o tempo todo evitar o conflito, né, equilibrar ali para que não houvesse brigas dentro da minha casa. Isso me trouxe muitos traumas. Eu tinha então ali muitas coisas para limpar dentro de mim, né, para tirar todas aquelas emoções, aquele lixo emocional que eu carregava. O segundo ponto que me ajudou muito nesse processo, nessa jornada de autoconhecimento, é quando eu conheci o Theta Healing. Theta Healing é uma técnica, uma ferramenta energética que utiliza, né, ondas tetas para também limpar a mente subconsciente, trocar programações, trocar crenças limitantes. Isso chamou muito a minha atenção. A primeira vez que eu fiz uma sessão de Theta Healing, a pessoa ela fez tem um processo nessa técnica que se chama leitura intuitiva. E naquele momento da minha vida, eu sentia que eu tinha essa percepção, era essa metáfora na minha mente. Era como se eu tivesse entrado no meio do mar, eu estivesse assim no meio do mar, nadando no meio do mar. E eu não tinha mais como voltar para a praia, porém eu não conseguia chegar em lugar nenhum na frente. Eu estava assim, ó, no meio do mar, sem forças para continuar a nadar, porém eu não conseguia voltar para trás. O que significa isso? Eu não conseguia ser mais aquela Cleide de antigamente, que desconhecia totalmente esse universo de crenças limitantes, que achava que o problema era do governo, que é porque Deus está me provando, essa situação é assim mesmo. Não, eu sabia que o problema estava em mim. Eu sabia que eram as minhas crenças limitantes. Eu sabia que era a minha programação mental. Só que eu não conseguia chegar no ponto-chave. Que crença é essa? Que programação é essa que tem dentro de mim? Que está me impedindo de ter aquilo que eu queria. Então era como se eu estivesse nadando e não chegava em lugar nenhum. Quando essa moça que me atendeu, ela fez uma leitura intuitiva, ela me trouxe exatamente essa metáfora. É como se você tivesse nadando, como se tivesse uma mulher nadando ali no meio do mar, ela só bate os braços, ela tá sem força, mas ela não chega em lugar nenhum. Aquilo me deixou assim, ué, como é que ela sabe disso? Porque até então eu nunca tinha contado isso para ninguém, nem para mim, pro meu marido, para minha filha, para ninguém. E nesse dia ela fez ali uma linda sessão de Theta Healing, fez limpeza no meu campo emocional, ela fez ali divórcios energéticos com os outros lugares que eu tinha trabalhado, onde a minha energia também estava presa àqueles lugares. E depois dessa sessão, muita coisa começou a mudar na minha vida, começou a melhorar, né? E eu fiquei tão fascinada, tão encantada por essa técnica do Theta Healing, que eu acabei fazendo o curso do Theta Healing, o primeiro curso do Theta Healing. Depois fiz ali várias outras formações do Theta Healing, que é uma ferramenta que eu amo, que eu adoro usar ela nos meus atendimentos, porque ela é uma ferramenta muito prática, muito rápida, ela é instantânea, né? Você substitui uma crença limitante em segundos. Antigamente, antes de conhecer o Theta Healing, eu ficava lá, né, escrevendo com a mão esquerda a crença que eu gostaria de colocar, e eu tinha que escrever 50 linhas com a minha mão esquerda para que finalmente o meu subconsciente, a minha mente, absorvesse aquela crença que eu queria instalar no meu subconsciente. Gente, que trabalho você escrever com a mão esquerda 50 vezes uma frase para que aquilo ali entre na sua mente subconsciente. E o pior, tá? Muitas delas não entraram. Eu perdi muito tempo com algumas técnicas que não me acrescentaram em nada. Então, quando eu fui ali, conheci o Theta Healing, eu também descobri uma forma que a gente pode conversar com o nosso subconsciente, que você pode ter respostas instantâneas, sim ou não, no seu subconsciente. E aí eu vi que eu tinha um monte de crenças, e aí eu descobri as crenças que eu instalei, que não estavam instaladas. Então o Theta Healing foi uma ferramenta imprescindível nessa minha jornada do autoconhecimento. Mas mesmo assim ainda tinha muitas questões dentro de mim, eu ainda
não me sentia 100%. Foi aí que eu recebi um e-mail, uma oportunidade de conhecer um curso que é o Código das Emoções. Esse curso, ele foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Como eu tive uma história de vida muito pesada, né, uma criança que sofreu muito com relação à bebida, né, ao vício do pai, muito sofrimento, muita coisa, mas foi muito bullying na escola, muita situação de tristeza, muita tristeza. Eu era uma pessoa que eu não sorria, que eu era fechada, eu não conseguia ter amizades, eu não levava ninguém para minha casa, eu não sorria, eu tinha vergonha dos meus dentes, eu tinha vergonha do meu cabelo era um bombril. Uma vez colocaram fogo no meu cabelo na escola, o menino veio com um isqueiro e colocou fogo no meu cabelo. Então eu tinha muitas emoções negativas reprimidas dentro de mim, mas muita mesmo. Então essa foto, ela me representa totalmente. Às vezes você tá aí, já fez tanta coisa e você não sabe o porquê que para você não dá certo. Por que você não consegue se sentir bem dentro do seu próprio corpo? E depois que eu fiz essa limpeza desse lixo emocional que eu carregava, eu assim me senti completamente diferente. É como se agora sim eu posso ser eu dentro do meu corpo. Agora eu realmente estou com a casa limpa, e a sensação de uma casa limpa é muito gostosa, é muito prazerosa estar dentro de uma casa limpa. E quando eu limpei a minha casa, né, essa casa que eu tenho aqui, quando eu limpei todo aquele lixo emocional que eu carregava, foi tão bom estar dentro de mim. Ser eu mesma foi muito bom. Então o Código das Emoções é uma ferramenta, né, muito prática, uma forma assim, gente, tão simples, assim, tão inacreditável, e você consegue liberar emoções de quando eu estava na barriga da minha mãe, de 2 anos de idade, 5 anos de idade, emoções reprimidas que eu não fazia a menor ideia que ainda poderia estar aqui no meu campo, né, no meu campo energético, porque nós somos energias, emoções também são energias. E quando você vê aí as pessoas falando, você tem que aumentar a sua vibração, ou seja, a vibração da raiva, a vibração do medo, a vibração da culpa, da vergonha, são vibrações densas, pesadas. Se você está carregando aí dentro de você muita culpa, muita vergonha, muito medo, muito ódio, como é que você vai subir a sua vibração, né, para você ali cocriar uma realidade, para a lei da atração funcionar para você? Seu campo vibracional, eles é só essas emoções densas, pesadas, mas que você desconhece isso, porque eu desconhecia que eu ainda guardava emoções lá da barriga da minha mãe, de quando eu tinha 5 anos de idade, 2 anos. Então o Código das Emoções, ele fez essa verdadeira limpeza, para que eu realmente pudesse me sentir bem dentro de mim, né, dentro do meu próprio corpo. Então, se você está aí na sua jornada do autoconhecimento, do seu desenvolvimento pessoal, se você já entendeu, né, que tudo depende de você, que, né, você sabe que agora é você que precisa limpar as suas crenças, é você que precisa substituir as suas crenças. A minha dica aqui hoje, né, eu me tornei, de tanta coisa que eu tinha, não dava para ficar pagando terapia, né? Não dava, gente. Eu tive que me tornar terapeuta para eu poder limpar meus próprios traumas, porque era muita coisa. Então, tipo, vai ficar muito caro. É melhor eu aprender, né, a técnica, e eu mesma faço esse processo todo em mim. Porém, o que eu quero dizer para você, talvez você não queira ser terapeuta, né, mas você também tem muitas coisas para limpar. Uma das coisas que mais me ajudou também, eu tenho certeza que esse foi um momento crucial em todo o meu processo de autoconhecimento. Foi o momento da minha separação dos meus pensamentos para a verdadeira pessoa que eu sou, para a minha essência. Porque antes eu era bombardeada com pensamentos negativos, com pensamentos de autodestruição mesmo. Eu pensava muito em morrer. Eu não tinha aquela coisa de querer me matar. Eu vou me matar. Não. Mas eu tinha muito aquela coisa assim, tudo para mim, se eu morresse, era a melhor coisa que existia, né? Para mim tudo se resolvia se eu morresse. E é muito triste você viver assim, né? Pensando
que a morte é o melhor caminho se você está viva. E ao mesmo tempo tem tantas pessoas lá no hospital lutando pela sua vida e você cheia de saúde, disposição, né? Você tem saúde física e você fica achando que o melhor seria morrer, eu queria morrer mesmo. Então eu me sentia mal por isso, porque eu tinha essa consciência. Tem tantas pessoas nos hospitais, né, querendo viver e eu, né, por conta de problemas que parecem nem reais, né, são todos problemas imaginários, qualquer coisa para mim, morrer era a solução, sendo que na verdade não é a solução, né? Por que não viver, né? Viver uma vida em abundância. Esse sempre foi um versículo que me movimentou durante toda essa jornada. Se na Bíblia está escrito que Jesus ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, por que eu não estou vivendo isso? O que me impede de viver isso? Então foi por essa razão que eu fui atrás. E teve um determinado momento, né, voltando ali à história, que um belo dia, né, parece que parou uma nuvem preta aqui na minha cabeça e começou um bombardeio de emoções negativas, né, de pensamentos negativos, né, você tá vendo tudo que você fez, você faz tudo errado, você é uma idiota. Eu dava tapa na minha cara, eu me xingava, né, eu comecei, né, aquele monte de pensamento para eu realmente começar a me xingar, né, a eu me colocar cada vez mais para baixo. E quando a minha mente começou a me trazer vários pensamentos assim, teve um determinado momento que eu parei e questionei aquele pensamento. Quando ela tentava dizer que eu era uma idiota porque eu fiz aquilo, eu trouxe um outro argumento para ela. Não, você quer saber? Eu tenho muito orgulho da minha pessoa, porque eu tentei, eu fui lá, eu me esforcei. Então, conforme eu fui, a mente me trazia um argumento, eu questionava ela com outro argumento, né? Foi quase como, sabe aquelas cenas de dois advogados, né? Um acusa e o outro se defende? Foi exatamente isso. E nesse dia, o que eu quero dizer aqui? Eu entendi, de fato, que os pensamentos que tem aqui na minha cabeça não sou eu, né? Às vezes você tá aí com um pensamento, você é uma burra, você não é boa o suficiente, né? Ele vai te trocar, ele vai te abandonar. Aí você olha para esse pensamento e você se identifica com esse pensamento, você acredita nesse pensamento como se ele fosse uma verdade absoluta na sua vida. E aí é que mora o problema, que está o perigo, porque quando você acredita no pensamento como se ele fosse uma verdade absoluta na sua vida, ele se torna uma verdade absoluta na sua vida. Quando você questiona esse pensamento, você tem ali a oportunidade de quebrar o ciclo, de fazer essa separação. E quando eu fiz essa separação, nossa, finalmente eu entendi que eu não sou esses pensamentos. Eu não preciso acreditar nesses pensamentos. Isso me trouxe uma libertação tão grande. Então, o que eu quero deixar aqui para você, né? Observa seus pensamentos, você não precisa acreditar neles, né? Um pensamento só é um pensamento, não é uma verdade absoluta. Talvez você ache que você não é boa o suficiente porque lá atrás a sua mãe, o seu pai, né, falava para você que você faz tudo errado, que você não sabe fazer nada direito. E hoje esses pensamentos, eles ainda estão aqui, na sua cabeça. Toda vez que você não consegue fazer alguma coisa ou que você faz alguma coisa de errado, é como se você ainda escutasse a voz da sua mãe falando para você que você faz tudo errado. Só que isso só é um pensamento. E outra coisa, a sua mãe, ela não é Deus. A palavra dela não é uma verdade absoluta na sua vida. Então, ainda que ela tenha te xingado, te amaldiçoado, colocado você para baixo, né, falado coisas absurdas para você, você não é obrigado a acreditar mais nisso. Você tem o direito, você pode sim, simplesmente pegar esse pensamento e jogar na lata do lixo, questioná-lo, porque ele não é uma verdade absoluta na sua vida. Ele só vai ser uma verdade absoluta na sua vida se você assim aceitar ele como um decreto de morte. Olha, minha mãe declarou que eu não mereço nada e eu tomei isso como uma verdade absoluta. Isso não precisa mais ser uma verdade absoluta se você decidir que não será.
se você ali tomar consciência de quem verdadeiramente você é, do quanto você pode mudar, do quanto você pode se transformar, porque você pode se transformar. Quando eu olho para a Cleide do passado, a Cleide de 3, 4 anos atrás, para a Cleide que eu sou hoje, gente, é uma transformação, é outra pessoa. Aquela pessoa lá atrás, com baixa autoestima, aquela pessoa desacreditada, aquela pessoa triste, infeliz, deprimida, ela não existe mais, ela morreu. Essa nova Cleide pudesse existir, essa nova versão, então você também pode fazer isso na sua vida, né? Comece como? Questionando os seus pensamentos, né? Questione essas crenças limitantes que você tem. Se você puder, faça terapia, busca, né, autoconhecimento, busca entender o que tem dentro de você, para que você possa realmente começar ali, questionar essas crenças, liberar essa bagagem emocional que você carrega, que te faz tanto mal. O autoconhecimento, ele é uma jornada, não tem fim, né? Sempre haverá alguma coisa para eu aprender, algo para eu me desenvolver, algo para eu limpar, uma crença que vai aparecer. Porém, pode ter certeza que ficar como eu era antes, a Cleide que eu era antes, a Cleide que chorava quase todos os dias, que voltava muitas das vezes no ônibus, no metrô, no trem, chorando, né, e disfarçando que estava chorando, porque eu não queria que as pessoas percebessem que eu estava sofrendo. Essa Cleide, eu sou muito grata. Aquela Cleide que um dia, né, saiu ali de Limeira e foi lá para São Paulo participar daquele congresso, conheceu, deu o primeiro passo, uma grande decisão na vida dela de se tornar uma pessoa diferente. E talvez você não precisa ir para uma convenção. Aqui da sua casa, assistindo pelo YouTube, você já pode iniciar esse processo. Todos os dias, quando você acorda, quando você se olha no espelho, né, não seja a pessoa a se criticar, a se xingar, muito pelo contrário, você já teve isso durante toda a sua vida. O que você precisa agora é exatamente o contrário, é ser o seu maior incentivador, o seu maior fã, né, a sua maior amiga. Então começa a falar coisas boas para você mesmo, começa a se abençoar, abençoa a sua vida, declara bênção sobre a sua vida, olha nos seus olhos no espelho e fala: eu te amo. Os nossos olhos são a janela para a nossa alma. Se conecta com o seu olhar, né, ali no espelho e fala: eu amo você. Independente dos seus erros, dos seus acertos, eu amo você do jeito que você é. Quando você entra em aceitação com a pessoa que você é, independente da sua história, do que você fez, dos erros que você cometeu, mas você se aceita. Quando você se aceita, você quebra a resistência do seu ego e as coisas começam a se tornar diferente. Então, eu desejo a vocês sorte na sua caminhada. Tenho certeza absoluta que você nunca vai se arrepender em se colocar como uma prioridade na sua vida, em se desenvolver, em se tornar um ser humano muito melhor. Muito obrigada para você que assistiu até aqui. E se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém, comenta aqui embaixo sobre a sua história, a sua jornada do autoconhecimento, se inscreve no canal, ajuda esse canal a crescer para que cada vez mais outras pessoas possam também se desenvolver ali na jornada do autoconhecimento. Um beijo, fiquem com Deus.